Com toda certeza, um dos fatores que inibe, que afasta as pessoas de investir em bolsa de valores é o risco. A maioria tem medo, tem pavor da possibilidade de perder dinheiro. E como lidar com essa questão do risco? Como lidar com esse medo? Além de uma questão de conhecimento, é uma questão de comportamento. É a forma que o investidor vai lidar com as diversas questões que vão surgir. É totalmente natural que o investidor, ao iniciar num ambiente que ele desconheça, que ele tenha medo, que ele tenha receio. Então nesse vídeo eu vou demonstrar 3 passos básicos de como o investidor ele tem que se portar nesse ambiente para assim diminuir o seu risco e aumentar a sua possibilidade de vencer na bolsa de valores. Vamos iniciar tentando entender o que está acontecendo com os investidores no nosso país. Com os sucessivos cortes na taxa de juros, com a taxa Selic na mínima histórica, os investidores estão se vendo obrigados a migrar da renda fixa para a renda variável. Como assim? Aquele investidor que estava na renda fixa, estava confortável, acostumado ali com aquela rentabilidade da renda fixa, da poupança, do CDB, com o seu dinheiro lá no bancão, estava tranquilo. Agora ele está tendo uma rentabilidade negativa. O juro real, no final das contas, se eu for descontar a inflação, ele está perdendo o seu poder de compra, ele está tendo prejuízo. Então, se ele permanecer ali, ele vai continuar perdendo. Então ele tem que encarar o risco, ele tem que fazer essa migração. E é o que está ocorrendo nos últimos meses. Então nos últimos meses, tem até uma notícia que eu vou deixar aqui para vocês, em que os investidores estão migrando maciçamente para a B3. Tá? Então eles estão encarando esse medo. Mas muitos ainda estão de fora, estão aguardando, estão vendo o momento para entrar na Bolsa de Valores, ficam analisando, tem muito risco, Bolsa de Valores. Mas será mesmo que a Bolsa de Valores tem um risco maior? Com certeza em alguns aspectos, a Bolsa de Valores ela traz muita volatilidade no curto prazo. Mas no longo prazo, a Bolsa de Valores ela se mostra vencedora. E alguns aspectos de como se portar nesse ambiente vai fazer toda a diferença daquele investidor que vai permanecer vários anos investindo, ele vai permanecer muito tempo com seus investimentos em bolsa de valores. Agora, se o investidor ele se portar da maneira inadequada, ele provavelmente ele vai sair muito cedo desse ambiente. Então ele não vai estar mesmo, ele não vai se acostumar com essa volatilidade. Então, geralmente, a Bolsa de Valores ela entrega aquilo que o investidor quer enxergar. Se o investidor ele só quer enxergar o curto prazo, se ele quer ficar todo momento tentando acertar os topos, os fundos, a entrada na ação, o que vai acontecer com esse investidor? Foi o que aconteceu comigo, tá? Eu comecei na Bolsa de Valores lá em 2009. Quando eu comecei, eu sempre tentava acertar o topo, o fundo. E o que acabava acontecendo comigo? Eu vendia aquela ação que tinha um desempenho bom, então eu vendia com um pouco de lucro ali que eu tinha e já me desfazia daquela ação. E aquela ação ia embora. E aquela ação perdedora, eu continuava com ela na carteira. E o que acontecia comigo? Então, no final das contas, ações boas que iam me dar um retorno, eu vendia muito rápido e tinha um pouco retorno. E aquela ação que era aquela ação que ia me dar prejuízo, ficava lá na minha carteira. Então o meu começo foi muito frustrante. Por quê? Porque eu só enxergava o curto prazo. Eu não conseguia enxergar um horizonte de tempo maior. Então, como se portar nesse início é muito importante. Você tentar ter um horizonte maior de tempo e enxergar, que no longo prazo, que lá na frente você vai ter um resultado melhor. Então essa questão é o primeiro passo que a gente tem que ter para ter um melhor resultado na Bolsa de Valores. Então o primeiro passo deles é a gente enxergar o longo prazo. Então o investidor que ele permanece o maior tempo possível investindo em ações, a sua possibilidade de êxito aumenta. E não sou só eu que estou falando isso. Jeremy Siegel, no seu livro
Ele tem um gráfico, eu até vou colocar para vocês aqui, que é esse aqui, em que ele demonstra que as ações, o investidor que permanece, né, investindo nas ações por um período maior de tempo, ele diminui a sua volatilidade, ou seja, ele diminui a variação da sua carteira. E as ações acima de 20 anos, elas se provaram lá nos Estados Unidos, né, num estudo que ele fez de 200 anos das ações, das estoques lá nos Estados Unidos, que as ações elas se provaram acima de 20 anos vencedoras. Então, inclusive, elas têm menos risco do que a própria renda fixa, do que os títulos do Tesouro lá nos Estados Unidos. Então, no curto prazo, nesse gráfico aqui, se a gente for olhar abaixo aí de 4, abaixo de 5 anos, a volatilidade é muito alta. Então, as ações elas podem variar positivamente como podem variar negativamente. Então, esse ambiente no curto prazo ele é muito imprevisível. Então, se o investidor ele enxergar isso, ele vai enxergar esse risco todo na sua frente. Agora, aquele investidor que ele tem uma visão diferenciada, ele permanecer para o longo prazo, com a sua visão de longo prazo, ele tende a vencer nesse ambiente, tá? Então é o que esse estudo demonstra, né? Então eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo das vantagens de a gente se investir, eu vou deixar aqui o card, as vantagens de se investir para o longo prazo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que é interessante, é que o investidor, ao iniciar os seus investimentos em bolsa de valores, ele tem que começar com pouco. Ele não pode pegar todas as suas reservas e tentar entrar de uma vez. Não. Isso ele aumenta muito o risco dele. Então esse risco com certeza que ele vai estar correndo naquele momento é muito elevado. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que dividir esse capital que ele vai entrar em várias partes e entrando aos poucos. A filosofia buy and hold, de investir aí, né, de comprar as ações e segurar para o longo prazo, essa filosofia prevê os aportes regulares. Então o investidor ele tem que aportar ali de um período constante. Se é todo mês que ele decide investir, todo mês ele fazendo assim o investimento. Por quê? Porque ele vai pegar as diversas fases, né, os ciclos do mercado. Então ele vai investir na alta, ele vai investir na baixa e assim ele vai aumentando a sua quantidade de ações, sua quantidade de ativos e construindo o seu patrimônio pouco a pouco. E investir aos poucos também dá possibilidade para o investidor de ele conhecer o mercado, de ele conhecer as empresas, de ele saber o que está fazendo. Então dá um tempo razoável para ele entender o que está acontecendo. Então aquele investidor que já tem um capital, vamos imaginar aí que o investidor que ele já guardou na renda fixa 100 mil reais. Então ele vai pegar esse dinheiro todo e vai migrar de uma vez, ele vai estar correndo muito risco. Vamos imaginar que esse investidor ele começou agora no ano de 2020, lá em janeiro, e pôs todo esse dinheiro. O que aconteceu em março? Caiu mais de 50%, né, o Ibovespa. Então a sua carteira aí vai estar desvalorizando aproximadamente isso. Será que ele está, né, com a cabeça, como que ele vai se portar diante desse ambiente? Com certeza o investidor ele não está acostumado, então até dividir esses aportes, fazer os aportes mensais, traz essa tranquilidade para o investidor, tudo bem? Então essa é uma forma do quê? De diminuir o risco. E o terceiro e último passo, mas antes, pessoal, deixa o seu like aqui no vídeo se você está gostando. Se você chegou aqui agora, se inscreva, acione as notificações, tá? Permaneça com a gente aqui que toda semana nós temos vídeo falando sobre investimento. E o terceiro e último passo é a mentalidade que o investidor tem que ter ao investir em ações. E quando a gente compra uma ação, a gente não está comprando um número, um ticker, um código, um papel. A gente está se tornando, né, nos tornando sócios de uma empresa. Então a gente está passando a ser sócio de um negócio. Aquele negócio ele tem resultado. Então a partir dali a gente tem que ter uma visão de sócio, que aquela empresa ela vai ter os resultados e a gente vai participar daquilo. Então essa mentalidade é muito importante, que a gente tem que enxergar a Bolsa de Valores uma forma, uma ferramenta que vai nos propiciar ser sócio de ótimos negócios. E esses negócios, as empresas, né, no longo prazo, elas crescem. Empresas boas, com bons fundamentos, elas crescem. E quando elas crescem, elas aumentam os seus resultados, elas remuneram seus acionistas e nós, os acionistas, a gente cresce, a gente vai crescer o nosso patrimônio sendo sócio de empresas.
Então, tire a especulação da sua vida, tá? Enxergue a Bolsa de Valores como uma forma de ficar sócio de boas empresas. Pessoal, então esses 3 passos aqui são formas básicas de a gente se portar nesse ambiente e assim diminuir o risco de investir. Enxergar a Bolsa de Valores, enxergar esse tipo de investimento da maneira correta. E assim a gente vai diminuir o risco e aumentar a chance de vencer, né, na Bolsa de Valores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like. Também, pessoal, vou deixar o link aqui do meu Instagram na descrição do vídeo. Clica lá, me segue lá no Instagram, tá bom? E se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal. Toda semana nós falamos aqui sobre investimento. Pessoal, vou ficando por aqui, até mais. Valeu!